você. É sempre quem pergunta. Eu estou cansado de viagem. Cadê o negócio que tá gravando, não? Pô, tu chegou de viagem hoje? Ontem. Ah, Não, tá. cheguei ontem. Ah, Cheguei ontem, tá tranquilo. Já descansei bastante, que a viagem dessa vez, não, muito carro, muito carreta. a E cada a vez pista tá é ficando pior, né, Fran? tá. Por Olha isso que eu só, desisti. no ano retrasado, eu olhava naquele Google que vem assim, distância entre cidade e tempo, era 11h40, tal. Agora o próprio Google já está dando 13h50 pelo mesmo circuito. É muito Você tempo, veja bem né? como, né, o Google vai se atualizando. E eu demorei na ida 13h50, na meia, 13h30. E na volta, que estava tudo bem para chegar aqui em 12 horas normais, houve um caminhão, uma carreta quebrou na Serra de Teresópolis. Na hora que eu cheguei na Serra, às 6h20 da tarde, né, parou o trânsito. Ficamos 1h45 mais ou menos Delícia. parados para depois andar. Quer dizer, aí deu 14 horas em vez de 13. Por isso Mas que eu tudo bem, já desisti. estava Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. Eu desisti. Não, é ruim que você está naquela ansiedade de chegar, né? E... Bom, vai ler alguma página, Jorge? Vou abrir aqui, então, a casa. Respeito o amor entre duas pessoas com quem respeita o amor entre duas almas, independente de sexo, raça, condição social. Se o Espiritismo não for capaz de me ensinar isto, presentemente na Terra, não existe esperança para mim, nem é estranho. Eu estou me referindo ao amor. Me referindo a amor. Chico Xavier. É isso aí, gente. Vamos pensar no mestre. Vamos pedir a ele mais uma vez para estar junto aqui a nós, nos orientando, nos ajudando. E pedir não só por nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas para todos do grupo, que possa essas vibrações de paz e amor que aqui estão chegar na casa de cada um, ou mesmo onde eles estiverem, eles possam também receber isso que nós estamos recebendo aqui. Pedimos, Senhor, além da tua ajuda, da sua colaboração aqui para nós entendermos melhor os textos, queremos pedir também a ajuda em outros setores. Pedir por aqueles nossos irmãos que sempre pedimos que estão doentes, aqueles irmãos que estão com problemas mentais, físicos, financeiros, enfim, são grandes os problemas. E pedimos também por esses irmãos que aí no Carnaval sofreram alguma ocorrência, algum tipo de maldade, né? Que se acidentaram, etc. Pedimos por todos, Senhor, que todos sejam atendidos, curados, dentro do seu merecimento. E que possa, como ainda não acabou essa festa, tudo transcorrer em paz até domingo, quando ela acaba. E possa o Senhor e seus espíritos trabalhadores estar atentos e ajudar todos aqueles que muito necessitam. Obrigado por tudo, Senhor. E pedimos mais uma vez aos nossos mentores e amigos que nos ajudem aqui na leitura e interpretação dos textos. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio, Elisa, Jorge. Boa noite, Consuelo. Tudo bem? Saí na escola de samba, de rainha de bateria. Saí, nem deu tchau para mim. Pois é, esqueci. Nessa hora eu me sinto tão rainha que eu esqueço dos meus sustos. Fiquei esperando seu tchauzinho. Eu não ia ver, porque eu não vejo desfile de escola de samba, então eu não ia ver mesmo.
Pois é, somos duas. Não ia ver nada. Bom, hoje eu estudo no Mundo Maior, nós estamos no capítulo ainda 11, falando sobre sexo, já estamos bem além do meio dele, né? No livro antigo é a página 163, tá? No livro novo é 162. 162. O parágrafo, eu acho que é assim, notei que a prevenção terminar em meio... É isso? Exatamente, Então, são detalhes. Vocês falam de carnaval, lá onde eu fui, não existe essa palavra. Interessante, né? Lá não... É o que substitui essa palavra? Nada. O pessoal trabalhou segunda, trabalhou quarta, entendeu? Não tem nada de feriado, nada de... Só foi respeitado o feriado de terça, né? Interessante, né? Mas e muita gente foi para a praia. Né? Onde a Cristina trabalha também não teve, não. Ela que estava aqui segunda não trabalhou, mas quarta ela trabalhou. Segunda ela trabalhou normalmente, tá? O pessoal lá, né? Bom, vamos lá. Bom, então é do livro No Mundo Maior. Nós estamos no capítulo 11, tá? Um livro pelo Espírito André Luiz, psicografia de Franciscano Xavier. Nós estamos no capítulo 11. Para quem tem o livro novo, é na página 162. Para quem tem o livro antigo, é na página 163. Não é isso, Afrânio? Isso. Nós estamos num parágrafo que começa assim. Notei que a preleção terminar em meio ao respeito geral. Todos apostos? Sim. Então, vamos lá. Notei que a preleção terminar em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro fascinara-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios descritivos. Não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores preocupados em armar ao efeito com palavras balofas. Nasciam do verbo inflamado do amor fraternal, de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos, ainda frágeis e menos felizes. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Prazer em te ver de volta. Bem, saudável. Jorge Consuelo, boa noite a todos. Boa noite, seu Roberto. Deus nos abençoe. Que assim seja. Vai comentar, Fran, esse parágrafo? Posso continuar? Não, só que foi um grande instrutor que fez trouxe uma mensagem maravilhosa, que o André Luiz ficou fascinado, porque ele ouviu de forma como ele não tinha ouvido a questão do sexo, né? E agora vai ter uma pergunta aqui agora que vão fazer, né? Que é entre várias perguntas que o André Luiz escolheu para a gente, que é muito interessante, né? O instrutor realmente vai colocar a situação do planeta, em poucas palavras, né? Como é que nós nos encontramos? Né? É uma pergunta assim, até um pouco técnica, né? Mas dá para a gente desenvolver ela. Tá? E o que está falando aqui, que ele falou no início da preleção dele, foi aquela questão do... Ele até fala aqui, preocupados em armar ao efeito com palavras balofas, ou seja, a causa, ele vai repetir daqui a pouco, tá? Sem a ideia de espírito imortal, não se chega às causas. Há muita dificuldade de chegar às causas. Porque só se vê o efeito e quer combater o efeito, trabalhar em cima do efeito. É o normal nosso, né? Ninguém tem culpa disso, não. E nós ainda não estamos totalmente espiritualizados. Né? Alguns de nós que já estão mais espiritualizados conseguem já começar, né? Os médicos, psicólogos, psiquiatras, etc., já procurar lá atrás o que aconteceu, né? O que nós, né, e nossos irmãos com problemas trazemos conosco. Mas ainda está caminhando isso. Em breve, né, deve alcançar passos maiores, né, mais rapidez. É isso aí que o André Luiz viu aí, tá? Fizera-se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite. E, com efeito, fizeram-se várias indagações com respostas preciosas, por elucidativas e edificantes.
O inquérito educativo continuava proveitoso quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Venerável instrutor, disse reverente, nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, esposaram os princípios freudianos como bases de investigações dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças, no estudo dos sonhos e das emoções. Pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram, a seu turno, que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. Bom, nós estamos vendo aí que, não sei o que são essas correntes, conforme falei, é um assunto mais, né? Talvez a Consuelo saiba, né? Mas são vários os discípulos de Freud que, né, criaram várias correntes, né? E ele está colocando aqui duas, né? Quem está perguntando, me vê que é uma pessoa que entende. Isso é muito legal, a gente ver, que a pessoa que entende fazer a pergunta, porque aí o que acontece? A pergunta se torna de um grande valor, né? Elucidativo para todos, né? Isso é muito importante mesmo. E está colocando aqui, né, que o Freud pensou na questão sexual. De uma certa forma, está bem, né? Ele acertou quase que... Se ele coloca a reencarnação na história aí, de repente ele tinha conseguido acertar em cheio. Mas foi perto, bem perto mesmo. Né? Diz que eu não entendo, mas, né, todo mundo elogia muito as teorias dele. Mas é dois aqui, né? Um fala sobre essa questão de, dentro desse domínio do homem, querer o domínio, a autoridade, o poder, o sexo também, o que o Freud fala, está dentro disso, de princípios dominadores. É uma ideia que uma corrente coloca aqui. Não sei, né? E a outra é interessante, que foi perto também da questão nossa de espíritos imortais, que fala que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça. É aquilo que a Joana chama de atavismo, né? O atavismo coletivo, no caso que ele coloca aqui, aquelas coisas que nós vamos, né, aprendendo durante as nossas reencarnações, numa coletividade, vamos trazendo isso conosco. Muitas coisas nós trazemos já conosco, né, que já estão dentro de nós, bem automatizadas, né? E isso também é uma verdade, né? É uma verdade. Só também não está colocando isso aí a questão do espírito mortal. Mas tudo é muito válido. Tudo é muito válido. E nós estamos falando aqui, eles estão falando, veja bem, esse livro foi escrito em 1940 e pouco, mas essas correntes foram antes, né? Quer dizer, vieram no caminho certo, legal mesmo. Consuelo, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, porque essa não é muito minha área, não. Eu trabalho mais com recursos humanos. Isso daí foi só durante os... Uhum. E é isso aí. Uma vez eu fui perguntar ao cara lá do... Ele era freudiano, né? O Bira, a Elisa conheceu. Sabe o que ele me respondeu? Curto e grosso. Olha, esse negócio é muito complicado, esquece isso. Ué, eu fiquei calado. Mas falei, muito hoje em complicado. dia o Freud não é seguido mais a risco como era, não, porque aí se mistura várias coisas. As pessoas mais espiritualizadas, elas seguem mais Jung, não seguem Freud, não. É um discípulo dele, né? Apesar de ser discípulo, o Freud era muito tipo pão, queijo, entendeu? A culpa é da mãe, a culpa é do teu relacionamento com teus pais e acabou.
Jung não, Jung já pegava mais a parte espiritual, literalmente, da pessoa, assim, né? Aí ele já pegava mais aspectos fora da pessoa, fora do sentido. E Freud não. Freud é pão, queijo, queijo. Inclusive, Conselho, eu estou achando que essa segunda coisa que ele fala aqui sobre os atavismos coletivos, né? Eu acho que é Jung, né? Aparentemente, né? Que é mais espiritualizado, né? O Jung pegava mais os pensamentos coletivos, todo que você pode captar nas outras pessoas, nós acabamos captando esses sentimentos. Por isso que ele era mais espiritualizado do que Freud. Freud não tinha nada de espiritualizado. Bom, foi o pontapé inicial, né? Claro, né? Claro. Tem que começar de algum lugar. Foi esse o começo de Freud que levou os psicanalistas a um aprofundamento maior, com o propósito de provar que a grande parte daquilo dele não estava dentro da... O Jorge Andréa comentava essas coisas, fez alguns comentários sobre isso, né? O Jorge Andréa, capacidade no assunto, ele fez alguns comentários sobre isso. E precisava dele para dar o pontapé inicial, conforme você falou, para depois vir os aprimoramentos, né? Para você poder destrinchar depois as coisas, né? Separar, ter um outro olhar. Se não tem o inicial, não tem nada, né? E ele realmente foi inicial. Foi muito importante. Teve seu valor, teve a sua importância. Claro, teve. A gente não pode negar isso. Mesmo. Teve muita importância. Bom, é isso aí. Alguém tem que dar o pontapé inicial, né? Isso mesmo. Assim como Kardec deu no Espiritismo. Verdade. Pode, né? Boa noite, prima. Boa noite, boa noite. Podemos? Podemos. Boa noite, família. Boa noite, Lourdinha. Boa noite. Eu não sei se ela tem um livro novo ou velho, mas nós estamos na página 163, no parágrafo que diz o consulente, tá bom? O livro antigo é 164. Interessante que o cara expôs a questão. Olha só como o cara que fez a pergunta é entendido. Tá? Agora sim que ele vai fazer a pergunta. Aí nós estamos falando só para a exposição da questão. Vamos lá. O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor de sua valiosa indagação e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante, em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito, com o fim de passá-las adiante? Belíssima pergunta. Bem construída também. Muito bem construída. O que acontece? A pessoa, né? Nós podemos chegar lá para todo mundo, para todos os psicólogos, todos que trabalham na área, e falar, meu amigo, o problema está no espírito, né? Quer dizer, pegar as discussões necessárias no alto e trazer para cá. Mas aí nós vamos ver o que é que o escritor vai falar sobre isso. Se a gente faz isso, vamos dizer que a gente é maluco. Foi isso que o Jung, né, pesquisou e conseguiu chegar à conclusão, né? Um dia desse eu estava conversando com ela. E Joana gosta de citar Jung sempre nas coisas dela, né? Um dia desse eu estava conversando. As pessoas já procuram psicanalistas, terapeutas espíritas, uma visão espírita. Principalmente se você for espírita, você tenta procurar um terapeuta espírita que possa entender a tua versão, né? A tua forma de encarar, né? Aí já está assim, o negócio já está mais ou menos decidido. A terapia hoje em dia você já busca voltado para a tua forma de pensar espiritual, entendeu? O ateu procura um psiquiatra, um terapeuta ateu e assim por diante, entendeu?
As pessoas estão trabalhando dessa forma agora. Isso aí. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Sabe, instrutor, não se fez de rogado e esclareceu. Já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiados por Freud. Quer que leia sobre Freud ou segue? Tem aí no teu livro? Pode Tem. falar. Que aqui está assim. A psicologia analítica foi desenvolvida por Carl Gustav Jung em 1875 a 1861. Depois de seu rompimento por motivos teóricos com Sigmund Freud, que desenvolveu a teoria da psicanálise, Freud não aceitava o interesse de Jung pelo espiritual como campo de estudo em si. Jung discordava das teorias do trauma sexual proposta por Freud. Depois da separação, Jung pôde continuar seus estudos, agora muito mais voltados para os estudos da relação indivíduo e imaginação. Vamos lá. Já sei o que deseja. Refere-se aos movimentos da psicologia analítica chefiados por Freud e por duas correntes distintas de colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas inicialmente filiadas a ele se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior, que torna o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para A primeira é aquela que nós falamos, que está falando aqui, inclusive, aqui, né, do negócio da pessoa do poder, né? A segunda aceita um pouco disso aí, né? Mas acha que há algo no homem, é o que fala aqui, que tortura esse anseio de crescer, de evoluir. Quer dizer, tudo indica que essa segunda teoria aqui é do Jung, né? Que ele quer né, pensa espiritualmente, né? Bom, vamos lá. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhe, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. É aí que vai dar tudo, né? É o dogma principal da doutrina espírita, né? Aí a gente usa a palavra dogma, né? Mas a pergunta 62 é essa, né? Que se funda o dogma da reencarnação. Que é uma coisa é ter um dogma, que é a base de algo. E outra coisa é ser dogmático, não aceitar que essa base mude. O que Kardec combate isso. Fala assim, algum dia chegar algo diferente, que provar que a doutrina está errada, siga aquilo, né? Está lá no livro da Gênesis. Então, sem a reencarnação, tudo fica muito difícil para a gente, né? Mas tudo também tem sua época certa, né? Vamos lá? Alguém quer comentar? Pode comentar. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem, contudo, o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância
e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Esse impulso criador é o quê? Energia sexual, né? É um negócio que complica aí. É. Complica pra caramba quando a gente pensa assim, né? Sim. E até a gente está lendo, está aprendendo, mas até a gente, digamos assim, incorporar, interiorizar isso, é outra história. Tudo é impulso criador. Ele vai falar que a hora do verme, tudo é impulso criador. Quando o Emmanuel, que o Chico fala que me sinto um verme, o Emmanuel fala, Chico, o verme sabe o que faz, porque ele é instintivo, né? Ele não vai errar, ele vai fazer aquilo. Tá? Vamos lá. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade que nos confere a existência. E todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem, distribuindo a vida e renovando-a. O pirilampo. Elisa, eu fiquei em dúvida. Eu estudei isso na época da dona Maricota, que hélio é sol, né? Uhum. Tropismo é movimento. Então, o vegetal segue o movimento do sol, né, para crescer, e nisso aí ele está, né? A história da fotossíntese, né? Da absorção de óleo de oxigênio, óleo de carbono, etc. Né? Quer dizer, está trabalhando. Ele está né, distribuindo a vida e renovando-a. Né? Interessante isso. O cara é bom mesmo nesse escritor, né? Vamos lá. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batraco sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do charco. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho. A fera, ouvida a índole selvagínea, ao lamber, com ternura, um filhote recém-nato. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se deveriam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabe criar sensações e vida, senão mobilizando os recessos da força sexual. Olha só, nós lemos o Evangelho na semana passada, falando sobre, né, o planeta de prova e expiação. Né? Quando Kardec fala que coloca selvagens, semi-selvagens, né? E civilizados. Então, aqui, olha só o que está falando, metade dos espíritos, né? Vive, como nós estudamos o cérebro lá atrás, vive no primeiro andar. Está colocando aqui. Isso aqui é o primeiro andar, a zona instintiva. Tem um raciocínio, mas o raciocínio, conforme fala aqui, está na infância do conhecimento. Vou apanhar de novo, Elisa. Vou apanhar de novo. Toda vez que fala isso, eu acho que eu vou apanhar. Não sabem criar sensações de vida, senão mobilizando o recurso sexual. É uma importância enorme. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Tá? Isso aí, não estamos falando que eles são atrasados, não. Mas eles estão ainda realmente vivendo isso. Não estão preocupados em criar algo demais, fazer algo demais. Né? Deixa a vida me levar. Tá? Esse é o primeiro andar. Alguém quer falar algo? Então vamos subir um andar. Grande parte das criaturas, contudo, havendo conquistado a razão, a
acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres, muitas vezes. Segundo andar, né? Já estão pensando, já estão saindo fora do instinto, mas ainda estão, né? Essa que fala aqui, né? Seduzidas pelo prepotência, capricho autoritário, famintos de evidência. Ou seja, eles estão despertando. Ainda não estão em plena vida espiritual, né? Assim, tentando, pelo menos. Né? Eu acredito que nós estamos fazendo aqui é isso. Aprender, né? Compreender a vida espiritual para vivê-la. Estar encarnado, mas sabendo que o nosso futuro depende do que nós estamos fazendo agora. O passado, nós podemos, né, consertá-lo, melhorá-lo através do que nós estamos fazendo agora. E para ter um futuro melhor. Né? Então, é isso aí. Muita gente já está raciocinando, já está dentro de algum conhecimento, mas aquelas tendências, aquilo que traz, ainda não conseguiram se livrar. Né? Vão precisar, talvez, de uma, duas ou três, sei lá, reencarnações, né? Passar por momentos até realmente abrir os olhos. Né? Bom, agora vamos lá, o terceiro grupo. Pequeno grupo de homens e mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-fazer. Entretanto, no santuário de suas almas, resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhe os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. Candidatar, me candidato. Vamos nos candidatar, gente. Né? Não é tão difícil assim. Fala. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Essa evolução que ele mostra aí, na maioria das vezes, isso ocorre naturalmente com a idade. Deveria, pelo menos. Né? A gente sabe que toda regra tem exceção. Tem exceções. Tem bastante exceções. Mas eu estou falando assim, normalmente, né, ocorre, começa o sexo desembestado dos 20 anos, aí vai uns 35, 40, começa a olhar, né, a perceber que não é assim, aí casa, se torna pai, mãe, e aí o negócio vai mudando, porque chegam as responsabilidades da vida também, né, e o cansaço do corpo e tudo. Quer dizer, esse caminhar que ele mostra aí
parece que, na maioria dos seres humanos, ocorre numa vida. Agora, se esse aprendizado ocorre junto com o corpo, né? Estou falando isso porque a pessoa segue o corpo, percebe que tem outras coisas, né? Porque também o pensamento, o cérebro fala mais alto, você começa a ter mais responsabilidade, trabalho, família e tudo tem a sua hora. Quer dizer, esse crescimento que você tem com o corpo naturalmente, estou falando sem as exceções, né? E pessoas que continuam desvairadas aí, que não sabem, que já está com 70 anos e continua, né? Eu tô falando das pessoas normais. Essa evolução você carrega para outra vida ou não? Começa tudo de novo quando você nasce, faz 20 anos e assim vai. Conheço um monte de gente, Consuelo, que não foi igual a mim. Interessante. Eu tenho um irmão, tá? Que é um exemplo nesse caso que ele está falando aqui. Tá? Não estou querendo agradecer o meu irmão, não. Mas ele nunca foi assim. Eu vejo o Haroldo Dutra, vejo o Arthur Valadares. O Arthur Valadares tem 28 anos. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando do normal, entendeu? Não, Consuelo, essas pessoas são normais, só que eles estão mais evoluídas que nós, é isso que ele está falando. Eu sei, eu estou falando do chiqueirinho aqui embaixo. Né? Eu estou falando de gente... vai ter que chegar aí, Consuelo. Nós vamos ter que chegar aí, não tem jeito não. Mas tá? a pergunta que eu estou te fazendo é a seguinte... eu estou entendendo a pergunta. Você está falando, ficou velho, fica devagar. Não. E às vezes está devagar, não é no corpo, a mente não está. A responsabilidade que você adquire durante a vida, que te dá esse ensinamento no final dela, você carrega esse ensinamento para a próxima vida ou não? Você começa tudo de novo do zero? É isso que eu estou te perguntando. É difícil responder isso, sabe? Porque, de repente, eu aparentemente melhorei. Aí, quando chega na próxima reencarnação, na mesma prova, eu vou ser reprovado. Tá entendendo? Aí é difícil responder, né? É muito difícil, porque a gente vê que há espíritos que, desde novos, crianças, jovens, né, são pessoas assim, diferentes de nós. Né? E é esses que estão se referindo a eles. Nós temos que alcançar isso. Esse que ele está mostrando aqui para a gente. Esse é o nosso objetivo. É o que ele fala aqui no final, né? Presente a divindade e anseio pela identificação com ela. Uns já estão nesse patamar. E nós temos que chegar lá. Esse é o nosso objetivo. Né? Essa questão aí, agora, veja bem, quantos que beberam, né, de melhorar nessa vida, mas chega na próxima vida, o vício alcoólico, não, problema química, aliás, alcoólico não, química, excesso, chega na outra vida, pode cair de novo. Então é difícil dar essa resposta, é muito difícil. Tá? Infelizmente, é complicado, porque está muito no íntimo do espírito. É difícil ele falar, não, esse melhorou, na próxima ele vai vir bom. Infelizmente, a gente vê aqui no livro Renúncia, no início do livro Renúncia, quando o Antônio vai falar para Alcione, fala, já vi, olha só, um espírito de Sirius, já vi muitos aqui descerem na Terra e voltarem com problemas. Olha só. É isso que eu ia comentar, esse comentário que eu ia fazer. Você fez. É esse comentário que eu ia fazer, juntando ao que você estava acabando de falar. Eu ia fazer esse comentário da Alcione. É meio complicado, Consuelo, a gente ia fazer uma afirmação dessa, né? Mas a gente espera que aconteça isso sempre. É só o que a gente pode falar. A melhora sempre é o que nós mais almejamos. Né? Então esse amadurecimento é só por causa da idade, não seria espiritual. É isso que você está falando. Não, a gente está falando de coisa diferente. Você está falando de coisa diferente. A idade me obriga a certas coisas. Né? Me obriga, porque meu corpo não é mais o mesmo. Mas não é um aprendizado que teu espírito carrega porque você chegou a esse ponto e aprendeu isso com essa idade. Não. Carrega, Consuelo. Agora, se vai vingar na próxima, é difícil a gente afirmar. Deu para entender? Porque às vezes é aparência, às vezes é só aparência, às vezes não, realmente é verdade. Fala, Jorge. Rapidinho, não vou alongar, não.
o Arthur Valadares tem uma palestra, eu assisti, mas eu dormi à noite, voltei a assistir, sobre a casa mental. Aí ele aborda essa questão, já que você citou, eu lembrei, né? Você falou o nome dele, falou o nome do Haroldo, entre outros, são espíritos mais velhos, né? Que conseguiram já superar muitos problemas. Então, se tratando do castelo dos 3 andares, ele deixa claro para a gente que ali é a residência. É interessante. Esse garoto é danadinho, rapaz. Ele é danado. Ele cita, ele diz o seguinte, que a mente, que nós todos sabemos, é o espírito e a vida aqui da Terra. E o espírito que está embaraçado, que é o que a Consuelo comentou aqui no Chiqueiro, né? É ali onde está as questões dos nossos impulsos automáticos, né? Ele aborda isso. Ele fala do livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação, sinalizando para a gente esses problemas que ocorrem conosco e a gente fica tão atrelado nesses reflexos, né, condicionados, que é o hábito. Por isso que muitos de nós não conseguimos, passando pelas etapas de infância, aí vem a última infância, vem a maturidade, 30 anos, 40 anos, porque cada criatura é uma criatura, um salto mais rápido, é igual o salto spin, que tem isso em eletrônica, quem conhece é que pode falar, né? Então, a individualidade, em determinado momento, ela pode dar o salto, acordar e perceber que está dando as suas cambalhotas. E ele aborda lá o segundo andar, falando dos domicílios, no consciente, as conquistas atuais. E os espíritos nos dizem para a gente, instruí-vos e educai-vos, e instruí-vos. Então, à medida que a gente vai ganhando o conhecimento e a educação, nós vamos conseguindo, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra, isso, um freio. Como foi dito aí, né, que esse freio pode ser agora nessa atual encarnação, mas na outra, quando a gente novamente voltar para o cenário, a gente vem para a prova de novo, porque nós vamos ser até amadurecer. Poderemos a recidiva, o que é recidiva? A doença moral, voltar novamente na encarnação futura, ou nós conseguimos, né, superar essa doença. Eu vou ficar só nesses dois, porque eu estou por aí, estou tentando chegar no segundo, tentando e fazendo o possível para sair do chiqueiro. Eu paro por aqui. Chiqueiro é bom. Tem um tal de bichinho de pé no chiqueiro que fica coçando a tarde toda o pé. É bom demais. O frio era danado. Alguém mais quer comentar alguma coisa aí? Vamos embora, beleza. O que ele vai falar agora? De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar, na organização, conservação e extensão do universo. O próximo travessão vai explicar isso. Tá? Não vou nem falar muito, mas está aqui o outro travessão, vai ser ele falando sobre isso aí, sobre essa questão. Tudo é impulso criador, tá? Tudo é impulsionado na organização, conservação e extensão do universo. Ele vai fazer um comentário também muito bom sobre isso. Vamos lá. De um modo ou de outro, porém, não. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa à preleção em curso e, em seguida, acrescentou bem-humorado. Muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas
envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador, que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Bom, olha só. O cara, até para fazer o mal, ele tem que ter um nível intelectual, né? Um nível intelectual. Né? Saber, né? Armar, preparar, não deixa de ser uma criação. Infelizmente, mas o que acontece com ele depois? Aí, né? A inteligência já se expandiu, mas vem as quedas, vem os problemas, então daqui a pouco, quando ele passa para o outro lado, tem mais facilidades até, porque já tem um certo aprendizado, né? Mas vamos lá, ver o que é que ele vai continuar falando sobre isso. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. E com a experiência, alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Porque através que eles também estão aprendendo nesses anos, com os erros, né? Estão pegando uma larga experiência. Né? E quando eu tenho uma página no livro, eu já comentei essa página aqui várias vezes, do livro Sabedoria de Emmanuel, e quando o senador desencarna, quem o recebe é o apóstolo Paulo, né? E lá ele fala que o apóstolo Paulo, ele procura socorrer esses grandes intelectos, né? E, quer dizer, quando ele vê também que ele pode, né, dentro do que pode ser um aproveitamento, porque eles têm muito a oferecer também, muito. Eu gosto de dar um exemplo que tem nada a ver, coisa do Afrânio. Por exemplo, esse Albert Seib, né, da Gotinha. De repente, esse homem, em outras encarnações, foi um cara terrível, terrível. Aí ele vem já com um cérebro bem preparado, estuda lá no plano espiritual, vem aqui e pimba. Faz uma coisa que talvez somente daqui 100 anos que teriam. E eu vou te falar uma coisa, esse homem realmente merece toda, né? Entre os vários missionários que estiveram na nossa humanidade, puxa vida, quando eu era pequeno eu me lembro do problema da paralisia infantil. Hoje praticamente não existe. E eu vejo até hoje muitas pessoas com esse problema, né, que tiveram naquela faixa que eu também era criança. Essa Gotinha começou, já era rapaz, adulto, sei lá. Então, né, a gente vê, de repente, isso foi um Gengis Khan da vida, um Átila, né? E hoje está aí. Né? Aqueles recursos que ele aprendeu, a experiência que ele adquiriu, hoje dá a ele, não só a ele, estou colocando isso como um exemplo, tá? Meu, não é? Livro nenhum fala isso. Tá? Mas a pessoa segue adiante. E só num ato desse, não tem aquela história que o amor, né? Como é que o Pedro fala? O amor salva a multidão. Não, o amor salva a multidão de pecados. Cobre a multidão de pecados. Então, é isso aí. Um ato só, às vezes, que o espírito faz, que beneficia milhões, o ajuda muito. Quer falar, Jorge? Pode falar. Sim, você falou que não tem nenhum livro que diz a respeito sobre. Tem sim. Humberto de Campos, naquele livro de mensagens, onde tem as mensagens até da Marilyn Monroe, o nosso aqui brasileiro, ele deu um pulinho lá para visitar o Thomas Edison e disse, não, só vou conceder um tempinho só. Por quê? Porque ele é o responsável da guarda da energia atômica no planeta Terra. Então, esse pessoal que mexe, como é que ele conquistou isso? Fazendo aquelas experiências através das lâmpadas. E nunca desistiu. Quem sabe ele não pode ter sido também alguém que lá atrás barbarizou. Nós não sabemos, né? Ou pode ter sido um capelino que veio para cá, né?
Que barbarizou lá. Lá. Que barbarizou lá. Né? Exato. E o povo dele está do lado de cá. Vamos fazer o trabalho aí. Né? E chegou, não, mas não, esse daí é 1.000, não tem problema não. Mais uma, menos uma, que eu já sei que 1.000 eu não posso errar mais. Vamos ver daqui para frente. Aí veio, achou filamento. Né? Mais ou menos assim. É o que o Humberto de Campos lá comenta. Então, ele vamos dizer assim, é o chefe do grupo, né? que toma conta lá e fofoca espírita. Segundo dizem, segundo dizem que ele que foi um dos chefes com a Ordem de Maria para a Guerra das Estrelas, dar uma quebrada naquele negócio lá, para evitar de jogar bombinha lá de cima para lá, marcar, etc. e tal, e desmantelaram. Aí era Reagan, né? Por aí. Isso é fofoca espírita. Agora, está onde está escrita. Ô, Afrânio, você falou sobre a data da Gotinha, a Gotinha foi lançada no ano de 1961 para 62. Foi isso? Foi. Então lá no interior não tinha, viu, seu Roberto? Eu não tomei. Eu também A não esposa... tomei. Ninguém queria aplicar aqui esse negócio aí. É a mulher dele que teve que abrir a boca. A Gotinha foi lançada no final de 61 para 62. O ano que eu nasci. Bom, tudo bem. Eu não sabia que eu me lembro que, bom, eu não tomei, né? Mas não foi porque minha mãe não quis, não. Minha mãe andava com uma tabela de vacinação para cima e para baixo comigo e com meus irmãos, mas de repente eu tomei depois de... Talvez não tivesse lá na cidade, né? Então, vamos lá. Você pode até ter tomado e não lembrar, porque era até os 5 anos. Acho que lá não tinha essa vacina, não. Lá era muito precário. Hoje não. Hoje é melhor que aqui do que o Rio de Janeiro, tá? Lá. O negócio é fora de série, funciona mesmo, mas naquela época... Concluímos, não tinha nada. Concluímos deste modo que a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano. Falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Para isto, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliamos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Esse é o nosso grande problema, né? Nós estamos muito apegados à carne, né? Todos nós, inclusive nossos cientistas, etc. Mas agora está crescendo. Aos poucos estão chegando a essa ideia aí. Se não chegar lá, né, a causa daquilo, vai remediar mesmo, mas não vai consertar. Para consertar, tem que saber o que houve mesmo, o que aconteceu. A gente vê tantos casos que tem hoje, aí nós vemos aí nas ruas, né, tantos problemas referente à área mental, né? E às vezes a pessoa tem uma vida tão bonita, tão tranquila, tem tudo que todo mundo quer, tem uma situação financeira boa, bom emprego e tal, e daqui a pouco está a pessoa cometendo, a gente infelizmente muito suicídio, né? Então a pessoa entra no estado de depressão, que, nossa senhora,
E isso é do espírito, é totalmente espiritual. Né? Ainda bem que o pessoal já começa a enxergar isso. Né? Mas vai demorar um pouquinho para alcançar isso legal. Vai. Eu acredito até que na época de Freud, e até antes do Freud, o sexo era realmente uma coisa mais tabu, mais difícil de ser falado e muito mais difícil de ser vivido, porque a mulher era apenas um instrumento de satisfação do homem. Então ela ficava realmente muito frustrada e realmente ela devia passar essa frustração, assim, devia emanar frustração, né? E o próprio homem, eu acho que por não haver essa, vamos dizer, essa harmonia entre ambos, né, que havia mais, eu tenho que, antigamente se usava essa palavra, né, servir. Então, o próprio homem no final também acabava frustrado com isso, né? Eu vejo que era dois frustrados, cada um por um motivo diferente, mas dois frustrados. Então, as frustrações se perpetuaram durante muito tempo, até o momento em que houve mais abertura com aquele quando veio o feminismo, que as mulheres foram para a rua, gritar palavras de ordem, e que até hoje ainda existe muito mais machismo do que feminismo. Mas as coisas começaram a mudar aí. E como tudo tende ao progresso, a evolução nos levou ao patamar que nós estamos hoje, que chega assim um pouco à beira da banalização em certos momentos e em certas circunstâncias. Então nós saímos do ponto de um rigorismo gigante e viemos parar no ponto de uma abertura preocupante, entendeu? Onde as criaturas ainda estão naquele momento de porão e precisando levantar e sair pelo menos para o segundo andar, né? E aí isso ainda vai demandar um pouco de tempo. Eu acho que ainda vai demandar. Você falou uma coisa aí, talvez você não se apercebeu, e por isso que o Espírito aqui fala na questão da reencarnação. Porque nos movimentos feministas, tem mais, você falou aí, tem mais questões mais voltadas ao homem. Foi isso que você falou? Sim, sim. Então você vê, o espírito faltoso do passado reencarnado no corpo feminino para levantar uma bandeira para ajustar as coisas. Só que houve um desvio, há um desequilíbrio muito grande aí, onde gera todos esses transtornos que a gente está vendo aí nas questões, principalmente de gênero no momento atual. É isso aí. É por isso que eu falei, como tudo tende ao progresso, nem sempre o progresso é o que a gente queria, mas é o que vai acontecendo de acordo com as mentes, né? As encarnadas e as desencarnadas. Elisa, tudo acontece assim. No início, a experiência sempre pode dar certo, como pode não dar. Mas aí a gente vai tentando até o negócio se ajustar, né? Qualquer coisa é assim. Até um carro, quando vão criar um novo modelo, né, o avião, né, tudo é assim. E principalmente nessa área aí, né? Que mexe com as emoções, né? Vários espíritos ainda, né, querendo chegar ao segundo andar, né? Olha só. É fogo. Vamos acabar esse parágrafo, só falta três negocinhos à toa aqui. Acaba esse capítulo. Calou-se o emissário sorridente. Outras perguntas surgiram, interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio ao lado de Calderara, que também se recolhia, como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Não sei o que pensaria o prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Eu conhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me um ser. Eu só não sei como é que ele não fez nenhuma pergunta.
Graças a Deus. Eu estava lendo aqui, um colaborador perguntou, o outro perguntou, aí eu estou aqui pensando com meus botões. Ele não perguntou nada. Porque ele fala aqui, ó, daquele momento em diante, outras noções de amor, porque o que ele fala aqui é muito importante, é desabrochar-me na consciência, iluminando-me o ser. Ou seja, ele não entendia muito o assunto, né? Pegou o assunto, ele não está falando aqui que, olha, aprendi, estou fera no assunto, não. Tá? Ele adquiriu outras noções, novidade para ele. E é isso que nós estamos fazendo aqui, quando estamos estudando. Né? São novidades, coisas antigas para o mundo espiritual, coisas antigas dos espíritos aqui reencarnados, mas novas dentro do que, né, do nosso momento para nós. Aí nós vamos nos iluminando. Né? Cada gotinha de conhecimento, né, aí, as trevas que representam a ignorância vão sumindo. O que ele fala aqui, iluminando-me o ser. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa?